Olá pessoal, eu sou a Sara e sou integrante do Grupo PET Engenharia Elétrica do Cefet-MG Campus Nepomuceno. Sejam bem-vindos à aula 10 do curso de Nivelamento em Matemática. Nessa aula vamos dar continuidade ao conteúdo de Geometria Analítica e hoje estaremos abordando os seguintes temas: equação da reta, posições relativas entre retas e estudo da circunferência. A princípio, iremos falar sobre a equação da reta. Antes de iniciarmos o estudo da equação da reta, iremos falar brevemente sobre o coeficiente linear. Representado pela letra N, o coeficiente linear é o valor da ordenada quando x é igual a zero, ou seja, é o valor de y para o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Ao analisar o gráfico da imagem, podemos verificar que para encontrar o coeficiente angular, basta saber o valor de y no ponto 0 e n. Na geometria analítica, uma maneira de expressar todos os pontos pertencentes a uma reta de forma algébrica é através da equação da reta. A equação da reta pode ser determinada representando-a no plano cartesiano, xy. Conhecendo as coordenadas de dois pontos distintos pertencentes à reta ou um ponto em um ângulo formado entre a reta e o eixo x, podemos determinar sua equação. Para cada reta, existe apenas uma equação da reta. No entanto, ela pode ser organizada de várias formas diferentes, como veremos a seguir. Equação fundamental da reta. Esta é uma forma que parte do pressuposto de que conhecemos o coeficiente angular e as coordenadas de um ponto da reta. Considere uma reta R que passa pelo ponto P, x0, y0 e Q, x e y. O coeficiente angular da reta R pode ser expresso por coeficiente angular ΔY sobre ΔX, que é igual a y menos y0 dividido por x menos x0. Ou podemos descrever essa igualdade da seguinte forma: y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Essa equação formada é chamada de equação fundamental da reta. Assim, podemos concluir que a equação fundamental da reta é obtida por um ponto pertencente a essa reta mais o seu coeficiente angular, ficando sempre em função de outro ponto. Exemplo: determina a equação fundamental da reta que passa pelo ponto P, 1/4 menos 3/2, de coeficiente angular m igual a menos meio. Para resolver esse problema, basta substituir os valores de P e m na equação fundamental da reta. Assim, temos que... E após realizar as manipulações matemáticas, chegamos ao resultado de que 4x mais 8y mais 11 igual a zero é a equação da reta. Equação reduzida da reta. Essa forma parte do pressuposto de que conhecemos tanto o coeficiente angular m quanto o coeficiente linear m. É expressa da seguinte maneira. Para melhor fixação, iremos realizar um exemplo. Encontre a equação da reta que passa pelos pontos A, 2, 2 e B, 3, 4. O primeiro passo que devemos realizar é encontrar o coeficiente angular m. O segundo passo consiste em encontrar o valor de n, coeficiente linear. Para encontrar o valor de n, precisamos de um ponto, e podemos escolher entre o ponto A e B, e o valor do coeficiente angular. Sabemos que a equação reduzida é y igual a mx mais n. Calculamos o m igual a 2 e, utilizando o ponto B3 e 4, vamos substituir o valor de x e y em m. Então, temos que... E, por fim, o terceiro passo é escrever a equação substituindo o valor de n e m, que agora são conhecidos. Com isso, temos que y é igual a 2x menos 2. Logo, essa é a equação reduzida da nossa reta. Equação geral da reta. A equação geral da reta é expressa pela seguinte forma.
ax mais by mais c igual a zero. Os coeficientes a e b e c são números reais constantes, considerando a e b valores diferentes de zero. Para encontrar a equação da reta, devemos possuir no mínimo dois pontos com pares ordenados de valores conhecidos, x1, y1 e x2, y2, mais um terceiro ponto genérico, xy, de coordenadas desconhecidas. Para determinarmos a equação geral de uma reta, utilizamos conceitos matriciais. Os pares ordenados x1, y1, x2, y2 e xy serão utilizados em uma matriz quadrada do tipo 3x3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas. Para completar a matriz, é necessário que a sua terceira coluna possua somente o número 1, como mostra na imagem. A equação da reta é obtida com o cálculo do determinante através da regra de Sarry. Vejamos o exemplo. Encontre a equação geral da reta referente aos pontos A, 2 e 5 e B, 1 e 4. No exemplo, sabemos que o ponto tem coordenadas x1 igual a 2 e y1 igual a 5, e que o par ordenado do ponto B corresponde a x2 igual a 1 e y2 igual a 4, e que iremos utilizar um ponto genérico de coordenadas x e y. Agora, temos que preencher a matriz de pares ordenados. Através da regra de Sarry, podemos calcular o determinante da seguinte maneira. Então, fazendo a diagonal principal menos a diagonal secundária, temos que, separando os termos semelhantes, então, a equação da reta para os pontos A, 2 e 5 e B, 1 e 4 é igual a x menos y mais 3 igual a zero. Outra maneira de se obter a equação da reta é através do método geométrico, utilizando a semelhança de triângulos. Vamos realizar um exemplo para explicar o método. Dados os pontos 1 e 2 e 3, determine a equação geral da reta. Inicialmente é necessário traçar uma reta R que passe pelos pontos 1 e 2 e 3, como mostra na imagem. Em seguida, marcamos sobre a reta um ponto qualquer de coordenadas x0 e y0 e fazemos semelhança entre os triângulos 1 e 2. Então, temos que, assim, a equação da reta R será x menos 2y mais 3 igual a zero. Agora iremos falar sobre posições relativas entre retas. Duas retas que estão no mesmo plano podem se relacionar de maneiras distintas, e o conjunto das possíveis interações entre duas retas é chamado de posições relativas. Retas paralelas. Duas retas são ditas paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum em toda sua extensão. A distância entre as retas deve ser sempre a mesma, o que implica que, quando traçada em um plano, elas deverão ter os mesmos coeficientes angulares. Consequentemente, seus coeficientes lineares são diferentes. Utilizamos duas barras como símbolo para indicar o paralelismo. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando apresentam um único ponto em comum de interseção. Retas concorrentes formam quatro ângulos congruentes 2 a 2. Quando o ângulo entre as retas for igual a 90 graus, as retas são chamadas de perpendiculares. Na imagem estão representados os exemplos de retas concorrentes. Utilizamos x como símbolo para indicar concorrência e um operador para representar as retas perpendiculares. Para as retas perpendiculares, temos que o coeficiente angular é dado por MR é igual a menos 1 dividido sobre MS, ou MR vezes MS é igual a menos 1. Se as retas tiverem coeficientes angulares diferentes e não forem perpendiculares, serão concorrentes. O ângulo de inclinação da reta R é diferente do ângulo de inclinação da reta S. Logo, seus coeficientes angulares são diferentes. Assim, para RS concorrentes, temos retas oblíquas.
São chamadas retas oblíquas todas as retas concorrentes que se cruzam formando regiões com aberturas, ângulos, diferentes de 90 graus. Utilizamos um operador como símbolo para indicar este tipo de reta. Retas coincidentes. Duas retas são ditas coincidentes quando ambas possuem todos os pontos em comum. Em outras palavras, podemos dizer que duas retas coincidentes são, na realidade, uma única reta, como mostra a figura. Utilizamos o símbolo de equivalência como símbolo para indicar o paralelismo. Vejamos o exemplo. Dadas as retas R, S, T e A, identifique suas posições relativas. Letra A. As retas R e S são concorrentes. Letra B. As retas S e T são paralelas. Letra C. As retas S e A são coincidentes. Letra D. As retas R e T são concorrentes. Letra E. As retas T e A são paralelas. Agora vamos finalizar fazendo um breve estudo da circunferência. A circunferência é formada por um conjunto de pontos equidistantes, ou seja, possuem a mesma distância de um ponto fixo chamado de centro. Elementos da circunferência. Observe a circunferência. Os pontos A e B são pontos que pertencem à circunferência, sendo o ponto C o centro da circunferência, e a letra R corresponde ao raio que une o centro à extremidade. O segmento AB liga uma extremidade à outra e é chamado de diâmetro, que corresponde a 2 vezes o raio. Comprimento da circunferência. Para medir o comprimento de uma região, basta determinarmos o valor do seu perímetro através da soma dos comprimentos de todos os lados. Mas no caso das regiões circulares, para encontrar seu comprimento, utilizamos a seguinte expressão: comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, onde π é a constante que tem valor de 3,14. Podemos dizer que, ao calcular o comprimento de uma circunferência, estamos determinando o tamanho da linha verde mostrada na imagem. A área da circunferência. A área da circunferência poderá ser calculada multiplicando o quadrado do valor do raio por π. Seja a área do círculo, temos a seguinte fórmula: a área é igual a π vezes r ao quadrado. Agora vamos falar sobre as equações da circunferência. Assim como a reta, é possível determinar a equação de uma circunferência conhecendo as coordenadas do centro e a medida do seu raio. Inicialmente, estaremos falando sobre a equação reduzida da circunferência. Como já estudamos, a circunferência pode ser construída por pontos equidistantes do centro ou origem da mesma. Assim, considere um ponto fixo no plano cartesiano, o ponto C, de coordenadas A e B. O conjunto de pontos representados por P, X e Y, que estão à mesma distância R do ponto C, formará uma circunferência de raio R. Note que a distância de C a P corresponde ao raio da circunferência. Então, substituindo as coordenadas do centro e do ponto P, portanto, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, é a equação reduzida da circunferência e permite determinar os elementos essenciais para a construção da circunferência, as coordenadas do centro e o raio. Exemplo: determine a equação reduzida da circunferência de centro C menos 4 e 1 e R 1/3. Substituindo na equação reduzida, temos que, então, a equação reduzida da circunferência será 1/9 é igual a x mais 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Agora vamos falar sobre a equação geral da circunferência. Para obter a equação geral, basta desenvolver a equação reduzida da circunferência.
Assim, considerando a equação anterior, obtemos a equação geral. Então, a equação geral será x² menos 2ax mais a² mais y² menos 2by mais b² menos r² igual a zero. Como exemplo, vamos determinar a medida do raio da circunferência que possui equação x2 mais y2 menos 4x menos 6y mais 4 mais 9 menos 49 igual a zero. Para determinar o raio e as coordenadas da circunferência que possui essa equação, inicialmente devemos compará-la com a equação geral. Note que 2a corresponde a 4 na segunda equação. Logo, 2a é igual a 4, então a é igual a 2. Ou a² é igual a 4, então a é igual a 2. Da mesma maneira, vamos comparar os números que acompanham y. Das comparações, temos que 2b é igual a 6, então b é igual a 3, ou b² igual a 9 e b igual a 3. Assim, podemos afirmar que o centro possui coordenadas 2 e 3. Agora, comparando o valor de r, temos que r² é igual a 49. Então, r é igual a 7. Portanto, o raio da circunferência tem comprimento igual a 7. Com isso, vamos finalizando mais uma aula do nosso curso de nivelamento. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários para a gente saber, ou entre em contato conosco pelas nossas redes. Se inscreva no nosso canal para receber conteúdos de matemática, física e engenharia e divulguem com os amigos. Obrigada, pessoal, e até a próxima!